Olá, boa noite, boa madrugada, já são 00h40. Eu sei que por algum tempo eu parei de gravar os vídeos, eu havia me proposto a gravar a minha leitura diária e como a minha vida tem sido muito corrida, eu dei uma parada. Porém, eu quero retornar. Não prometo gravar uma leitura diária, mas vou tentar gravar pelo menos uma vez por semana a palavra de Deus e vou tentar fazer esse propósito. Principalmente porque foi algo que eu gostei muito, algumas pessoas viram e acharam interessante. Eu sei que vocês ainda estão um pouco tímidos em estar comentando, ou curtindo, ou partilhando, mas tem deixado para mim mensagem inbox, isso tem me deixado feliz. A intenção é que nós venhamos crescer junto. Qualquer coisa que você gostaria de saber sobre a palavra de Deus e confiar em mim para poder estar te ajudando, estaremos tentando ajudar você. Caso eu não consiga, nós iremos estudar junto para que nós possamos alcançar a melhor resposta possível para que você possa tranquilizar, acalmar o seu coração. Hoje, dia 10 de janeiro de 2016, voltamos ao nosso livro Bom Dia com o Max Lucado. Eu vou gravar hoje o tema do dia 10 de janeiro, porque hoje é o dia 10, é meia-noite, né? Passou da meia-noite. E o título diz: Vida sem dúvida ou temor. Vamos ler? Max Lucado escolheu o versículo da palavra de Deus que está em Salmos, capítulo 27, versículo 1. O Salmo diz o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Ou seja, o nosso tema hoje é o medo. Sabe aquela coisa que a gente quer fazer alguma coisa, tem um receio, a gente pensa, será que é vontade de Deus? Será que esse é o momento oportuno? Será que esse é o momento adequado? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E que Deus venha falar nos nossos corações, amém? Vamos lá. Ao que parece, o medo alugou o prédio ao lado por 100 anos e montou ali o seu negócio. Imenso e rude, o medo não está disposto a compartilhar o coração com a felicidade. A felicidade obedece e vai embora. Você já viu os dois juntos? Ou seja, medo e felicidade coabitarem na mesma residência? E essa residência que eu estou falando é o meu e o seu coração. Você já viu dentro dela habitar medo e felicidade? Pergunto a você. Vamos continuar nossa leitura? Alguém pode ser feliz e temeroso ao mesmo tempo? Pensar com clareza. Você consegue pensar com clareza quando está com medo? Você consegue pensar com clareza e ter confiança quando sente medo? Misericordioso e amedrontado? Você consegue se sentir amedrontado e ter misericórdia do outro quando você tem medo? A resposta é não. Tem um versículo na palavra de Deus que fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Às vezes nós lemos esses versículos e passamos por uma palavrinha básica, que depois quando nós paramos para pensar, nós pensamos, mas realmente é verdade. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Aí você vai falar assim, mas pastor, então você está dizendo que eu não amo porque eu tenho medo? Não. Eu estou dizendo que o medo ele vai bater na nossa porta e o medo muitas vezes vai entrar na nossa vida. E quando entrar, nós temos que fazer como a palavra de Deus fala. Pegar esse medo, agarrar e lançar fora. Não é isso que está dizendo? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós não estamos isentos de não sentir medo. Mas a palavra de Deus diz o quê? Pega esse medo e lança ele fora. Porque se o medo estiver dentro da nossa casa, que é o nosso coração, nós não vamos fazer nada para nós e nem para ninguém. Vamos continuar a nossa leitura. Amém? O medo é aquele cara briguento e ameaçador do corredor da escola, insolente, grosseiro e improdutivo. O medo nos joga numa prisão e tranca a porta. Psicologicamente falando, as pessoas quando elas se tornam agressivas, rudes,
No fundo dessa agressividade existe um medo. Medo de alguém ferir, medo de alguém magoar. Por isso o Max Lucado está fazendo uma comparação, dizendo que o medo é como aquele colega briguento que quando a gente está na escola, na sua época de escola, ou você que estuda, costuma provocar bullying com você, fazer bullying com você, sabe? Ficar te atazanando, te intrigando, brigando, levantando seus defeitos. Por quê? Toda pessoa medrosa, ela quer agredir para que ninguém volte, se debruce o seu olhar sobre ela, para não perceber o quanto ela é medrosa, para não perceber a fraqueza que ela possui. Então é mais fácil apontar o outro. Então, a pessoa muito agressiva, que está o tempo todo só vendo defeito na pessoa alheia, para pensar, talvez essa pessoa tem medo, já passou por tantos problemas, tantas dificuldades, que hoje é uma pessoa que se fechou para dentro dela mesma, e quando ela resolve se abrir, é como uma panela de pressão, abre repentinamente, bum, estoura. Então, para que nós estamos falando isso? Não no intuito de isentar o outro. Ele pode ter passado por vários problemas, que nós não merecemos a agressividade, nem a intolerância, nem o desrespeito de ninguém. Mas é justamente para nos preservar. Ao verificar que tem alguém nos tratando desta maneira, com desrespeito e grosseria, a gente parar para pensar, porventura, o que pode ter ocorrido na vida dessa pessoa? Aí nós vamos segurar a nossa bolinha para que nós não venhamos ficar com raiva dessa pessoa, para que nós não venhamos ficar magoados, para que nós venhamos, ainda que chateados, saber ultrapassar esses momentos de dificuldade com mais tranquilidade, ok? Continuando. Não seria ótimo poder sair? Sair do quê? Do medo? Imagine sua vida totalmente livre da insegurança e da ansiedade. E se a fé e não o medo fosse a sua primeira reação diante das ameaças? Veja bem, a fé ela não é algo irracional, porque o versículo de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fala que a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas a gente espera, aquilo que a gente não sabe, mas de alguma maneira a gente sabe que vai acontecer, não é isso que está escrito lá? Estou dizendo as minhas palavras. Então, quando a nossa fé ela é movida em algo irracional, porque às vezes as pessoas acham que a fé é irracional, a fé não é irracional, pasmem. Exemplo, vamos supor, alguém chega para você e diz o seguinte, olha, você não vai conseguir se dar bem na vida, você não tem a palavra de Deus alicerçada no seu coração, como diz o Salmo 119, versículo 11, a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Não é só para não pecar, mas é para permanecer firme diante do Senhor quando o inimigo usar dessas artimanhas com palavras para nos derrubar. Então, quando você conhece essa promessa de Deus, de que em Cristo você é mais do que vencedor, você está exercitando racionalmente a sua fé baseado na palavra de Deus. Se você não faz isso, você vai ser uma pessoa temerosa porque você não conhece a palavra de Deus. Por isso é importante que nós venhamos ler a Bíblia para ter ciência das promessas para as nossas vidas, para ficar mais fácil derrotar as artimanhas do inimigo. Então, para que nós venhamos nos livrar deste medo, nós temos que conhecer, racionalizar a nossa fé, não no que o homem diz, mas naquilo que o Senhor diz. É pensar, peraí, como assim eu não vou vencer? A palavra de Deus diz que em todas as coisas, em Cristo eu posso todas as coisas porque é Ele que me fortalece. A palavra de Deus fala que eu já aprendi a passar necessidade, mas eu posso tudo porque Jesus me fortalece. A palavra de Deus me diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu já estou botando minha fé em exercício. E com isso, a minha ansiedade, o meu medo vai sendo lançado fora, e o espaço que esses dois sentimentos negativos estavam ocupando passa a ser ocupado pela uma fé em exercício. Paulo fala que a fé sem obras é morta. Não é eu tendo fé numa obra, eu vou olhar e falar assim, não, eu tenho aquele carro, eu tenho um trabalho, eu tenho uma confiança, não é nada disso. A fé sem obras é morta, é você falar que tem fé e você não ter nada em posse seu de concreto adquirido por meio da fé que você diz ter. Consegue compreender, meus amados? Exemplo, eu digo que eu tenho fé no Senhor, mas no primeiro problema que acontece na minha vida eu me desespero. Isso é fé sem obra.
Eu posso, a priori, me sentir pressionada por um problema, mas eu tenho que me resguardar deste problema usando a palavra de Deus. É dizer, olha, eu não estou entendendo nada. É falar como profeta, como salmista, aliás. Ele diz, no capítulo, Salmos 23, versículo 4, ele fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. Então, quando eu vou trazendo à memória, como diz o profeta Jeremias, aquilo que me traz esperança, eu lanço fora todo medo, toda ansiedade e coloco a minha fé em exercício e estou vendo as obras adquiridas por meio da minha fé. Continuando, ele diz, se você pudesse passar um imã de medo sobre o seu coração e extrair qualquer fragmento de temor, insegurança e dúvida, o que você tiraria? O que restaria? A palavra de Deus lança fora todo medo quando você coloca ela em exercício. Amém? Imagine um dia, apenas um dia, livre de temor e de fracasso. Você já imaginou você acordar, hoje você está com medo, e como a palavra de Deus fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Você acordar sem medo, sem trauma, sem sentimento de fracasso e angústia. Como você vai se sentir? Essa é a possibilidade que está por trás da pergunta de Jesus. Por que vocês estão com tanto medo? Perguntou ele. Está em Mateus capítulo 8, versículo 26. Por que nós estamos com tanto medo? Se nós temos o nosso Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Já parou para imaginar que o Deus que nós acreditamos, ele criou os céus e a terra e ele nos amou de tal forma que ele sonhou comigo e com você. Ele sonhou, ele projetou, ele nos criou e mesmo nós nos rebelando contra ele, ele nos amou de tal maneira que mandou o seu único filho Jesus Cristo para que eu e você não ficássemos perecendo no mundo, nas trevas de horror, para nos resgatar. Jesus veio, nos resgatou, e ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para quando eu voltar, levar você, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E você já parou para imaginar que esse Espírito Santo de Deus é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de entre os mortos? E se ele ressuscitou Jesus no terceiro dia dentre os mortos e ascendeu o nosso Senhor à glória, e hoje nosso Senhor Jesus Cristo está sentado à destra de Deus Pai, e este mesmo Espírito Santo habita no seu coração, como fala no capítulo 8 de Romanos, versículo 26. O Espírito Santo de Deus intercede por vós com gemidos inexprimíveis, ele habita em você. É esse Espírito de Deus que ressuscitou Jesus de entre os mortos. É esse Espírito Santo de Deus que conduziu todos os membros da igreja primitiva no Novo Testamento. Habita em você, habita em mim, está conosco, é ele que nos consola. Então isso tem que ser o suficiente para que nós venhamos erguer nossa cabeça, olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, e falar como salmista, eleva os meus olhos para o alto, porque é de lá que veio o meu socorro. E que o Senhor Jesus, nesta noite, venha tirar todo o medo do seu coração, venha retirar todo o embaraço, todo o empecilho do seu caminho, porque ele é fiel e poderoso para cumprir tudo aquilo que ele disse para você. Tá doendo? Calma. Só mais um pouquinho o Senhor vai trazer a sua vitória. Chore, mas chore de cabeça erguida, porque fala como fala Jó. E Jó fala assim, eu sei que o meu Redentor, ele vive, eu estou sofrendo, eu estou padecendo, mas eu sei que o meu Redentor vive, e no momento oportuno, ele vai se levantar e vai me honrar. Calma, meu amado, calma, minha amada, no momento oportuno Deus vai te honrar. Amém? Vamos orar. Pai amoroso, elimina toda dúvida e temor da minha mente.
Pai querido, que eu viva animada e livre de toda insegurança. Que a todo momento, quando eu sentir medo, que o teu Espírito Santo, que intercede por mim com gemidos inexprimíveis, venha trazer à minha mente, à minha memória, as palavras do teu livro para que eu possa ter esperança. Renova as minhas forças, é que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Número 6:24. E faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Número 6:25. Leia a palavra do Senhor. Tem promessa de Deus para você. Beijo no seu coração.